Olha aí, ó. É a primeira convocação, tá, do Carlo Ancelotti pela seleção brasileira. Carlo Ancelotti convocando 5 jogadores do Flamengo, tá? 5 jogadores do Flamengo convocados. Danilo, Léo Ortiz, Gerson, Wesley e tem mais um. E Alexandro convocados pelo Ancelotti. E o que chama atenção, tá? Ancelotti, claro que esse seria o tema mais abordado. Como a gente disse, eu disse que eu tinha informação que o Richarlison ia estar na lista, foi convocado. Casemiro era muito provável, foi convocado. E Neymar está fora da lista do Carlo Ancelotti. Ah, mas é claro, o Neymar está voltando de lesão. Ele explicou, mas o Neymar também estava numa situação bem delicada na sua forma física quando foi convocado pela primeira vez pelo Dorival Júnior e foi convocado. A gente até dizia, será que ele vai convocar o Neymar? Neymar voltando e convocou. O Ancelotti tem peso, tem moral e tem culhão para dizer, não vou convocar o Neymar voltando de lesão e fora da sua melhor forma física. Então, nesse aspecto, eu já acho que mostra que o treinador tem outro peso. Tem peso para Neymar, para dirigente, não mandar em seleção brasileira. Essa seleção é minha, quem convoca sou eu, e eu vou convocar se eu achar que o Neymar merece ser convocado. Porque ele disse que falou com o Neymar, que o Neymar estava de acordo, mas é óbvio que se fosse o Dorival ainda na seleção brasileira agora, o Neymar seria convocado. Eu não tenho a menor dúvida. Por quê? Porque o Neymar tem mais peso do que o Dorival Júnior 1000 vezes. E não mais do que Carlo Ancelotti, o novo treinador da seleção brasileira, Mauro César Pereira, convoca 5 jogadores do Flamengo, convoca Hugo Souza, convoca Estevão e as novidades, né? São os retornos. Novidades porque estão voltando, mas não porque a gente não esperava. São os retornos aí do Casemiro e do Richarlison, que jogaram já com ele, no auge de cada um, e a entrada do Antony, né, Mauro? Também, que o Antony está jogando um bolão pelo Real Betis e o Ancelotti estava no Real Madrid, ou seja, estava de olho ali no futebol espanhol, Mauro César Pereira. É uma lista meio previsível, né? Porque tem jogadores experientes que ele conhece bem e chamou por isso, e jogadores que ele tem visto na Europa saindo bem, por isso também convocou. Acho uma lista normal. O Hugo Souza ele não deve conhecer muito bem, se conhecesse não chamaria, não tem nível para jogar na seleção brasileira, um goleiro de altos e baixos, muito ainda longe de chegar nesse patamar, mas é irrelevante, terceiro goleiro, de repente vai até para ele observar. O Hugo tem tudo para ser um goleiraço, mas não é. Alto, boa envergadura e tudo, mas não é. E andou falhando aí recentemente em alguns jogos, então acho que é mais para ele conhecer de repente o perfil do jogador, algumas recomendações que tem recebido do que outra coisa. Mas, repito, é pouco relevante, ele não vai ser o titular vai ser o Alisson, o Bento deve ser o reserva imediato, como já vem acontecendo na ausência aí de Ederson, das convocações. Então, não acho que isso mereça a maior discussão. Acho que o importante, de fato, foi não ter chamado o Neymar. Fez um ato político, isso é política, né? Ligar para o jogador e tal, bababá. Não tem que dar satisfação para ninguém, mas foi político. E acho que ele começou com uma convocação que é boa. Tem jogadores jovens, o Beraldo, por exemplo, que ele trouxe o Andrei, jogadores mais novos, está mesclando os jovens jogadores que estão lá pela Europa, o Wesley, que joga aqui no Brasil, mas que pode ir embora a qualquer momento aí na janela, e gente experiente com que ele possa contar, que eu acho que deve ser a base desse time para jogar no Equador. Caras acostumados à seleção brasileira, acostumados a esse tipo de jogo contra as seleções sul-americanas, que podem até passar para ele muitas informações sobre as peculiaridades dessas partidas. Lembrando que o Equador está à frente do Brasil, embora tenha perdido pontos no tapetão, não lidera a Argentina, mas está à frente do Brasil na classificação, e o Paraguai está aí há 8, 9 jogos sem perder, uma fase muito boa, muito competitiva, já bateu o Brasil, ganhou do Brasil, ganhou da Argentina, empatou com a Colômbia fora de casa quando perdia por 2-0, o Paraguai hoje é um adversário que pode ser difícil lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Então, acho que ele fez uma convocação bem interessante, e a ausência do Neymar acho que é um ponto para ele. Mauro, você concorda comigo? Porque muita gente vai dizer, ele ligou para o Neymar,
o Neymar está voltando de lesão. Mas o Dorival convocou o Neymar voltando de lesão. Você acha que isso já mostra que agora tem treinador com coragem para não convocar o Neymar a qualquer momento? Porque muita gente vai dizer, vocês estão falando, mas é claro, ele não convocou porque ele voltou de lesão. Mas com o Dorival, ele tinha voltado de lesão, estava paradinho também e foi convocado, né, Mauro César Pereira? Não, sem dúvida. Eu acho que não só o Dorival, o Diniz, o Tite durante muito tempo, gente. O Neymar, ele era quase o imperador ali da seleção brasileira. Agora, se o Ancelotti não tiver coragem, peito, autonomia para não convocar, não é só o Neymar, qualquer jogador que ele acha que não deve convocar, então ele não tem que treinar seleção nenhuma. É óbvio que o cara tem que se dar o respeito, né, gente? Está chegando para ser um técnico de primeira linha. E repito, ele entrar em contato com o jogador é uma evidente ação política. Para não parecer que está contra o cara, para não ficar amanhã tendo burburinho. Certamente foi orientado, sabe, da área de influência grande que tem o jogador, seu staff, os influenciadores, amigos que ficam aí falando e tal. Então, para que comprar essa briga? Ligou, conversou e tal. E assim, o Neymar amanhã, se ele estiver bem, se ele conseguir jogar bem, demonstrar fisicamente uma boa condição, ele naturalmente pode ser chamado, como qualquer jogador. Acho que é isso. Simples assim. O Neymar não tem história na seleção brasileira, em Copa do Mundo, em jogos, que justifiquem todo esse auê ao seu redor. Não tem. Não tem. Infelizmente, para a seleção brasileira, não tem. Mas acho que o maior problema é que ele não joga, né? Ele joga uns minutos, fica discutindo com o torcedor do CRB, já teve lá aquela situação com o Samuel Xavier. Tá jogando, né, gente? Não tá jogando, né? Aliás, eu acho impressionante como é que as pessoas imaginam que o Neymar vai resolver a Copa do Mundo. Não resolveu quando era mais jovem e estava inteiro. Vai resolver agora? Agora você tem que montar um time de futebol. Se ele estiver bem, se de repente de uma hora para outra voltar a jogar bem, estiver em boa forma e tudo, aí convoca, bota para jogar. Mas enquanto está nessa situação, não tem que nem pensar. Nem pensar. Qual é o justificativo para jogar? Por que ele tem que ser convocado? Ele faz a diferença jogando aqui no futebol brasileiro? Jogando contra o CRB da segunda divisão, ele fez diferença? Que deu um passo, fez diferença. Fez 2, 3 jogadas e armou um ataque também do time alagoano. Está totalmente fora de forma, sem ritmo de jogo, sequência de lesões, você não sabe se ele vai se machucar amanhã de novo, que você machuca, volta, se machuca, volta, se machuca, volta. Isso aí fora a lesão grave que teve. Então, não faz sentido. O futebol brasileiro tem que seguir, a seleção brasileira deveria seguir o seu caminho. E o Neymar segue o caminho dele. Se em algum momento houver uma convergência ali, se a coisa se cruzar, aí volta a chamar. Mas hoje, não tem condição, gente, pelo amor de Deus. Não sei nem por que a gente discute tanto essa possibilidade. Sinceramente, parece uma conversa nonsense. Sério, porque não tem o menor cabimento. Hoje. Amanhã, se estiver bem, beleza, aí chama. Lembrando, na Copa de 18, ele virou meme mundial como Caicai. A de 14 ele não tinha culpa, aquela seleção era uma bagunça. E ele se machucou, né? Sofreu uma entrada violenta do Zúñiga lá, o colombiano, e se machucou. Nem jogou no 7-1. Aí a gente tem que deixar de fora, acho eu. Mas 18 ele era o cara que era o Caicai, virou meme mundial. Aliás, um dos primeiros memes assim, de repercussão mundial nessa era de memes foi o Neymar, em 2018. Em 2022, ele fez uma Copa do Mundo ruim como toda a seleção brasileira. Passou a Copa inteira tentando aquela jogada do gol que fez contra a Croácia, que de nada adiantou. Tentando resolver sozinho. E o Tite subserviente a ele, como toda a comissão técnica da seleção brasileira. É para continuar assim? Pelo amor de Deus, né? Não tem nem sentido. É o que eu penso. Com o Ancelotti, mesmo diante das últimas campanhas muito ruins da seleção brasileira, tanto em Copas do Mundo e até em Copa América, a seleção brasileira com o Ancelotti, Mauro, entra para o grupo das favoritas ao título mundial ou longe disso ainda pelo futebol que vem mostrando? Tem que jogar primeiro, né? Para saber o que ela pode fazer, né? Ainda foi só convocado. Enquanto não entrar em campo, fazer alguns jogos, nem são esses 2 próximos jogos, não serão os que vão apontar isso aí. Acho que mais adiante, no ano que vem, acho que a gente vai ter uma ideia mais clara do que ele conseguiu, da definição de um modelo de jogo, de um time, um grupo de jogadores. Eu acho que esse grupo é um grupo para esses 2 jogos e a partir dali ele vai formar seu grupo de atletas assim que deve seguir com ele, mudando um ou outro de acordo com a necessidade, com o desempenho. Então eu entendo que nesse momento ele faz uma convocação para resolver um problema que ele tem de curtíssimo prazo, que são jogos que se aproximam já no dia 9, né? Dia 4, né? Ele vai jogar, dia 4. Então tem que correr, dia 4, dia 10. Dia 4 é a semana que vem, né? Quarta-feira que vem, não é isso? É isso.
Então ele já tem aí um jogo daqui a pouco mais de uma semana, 9 dias. O tempo é muito curto. Então ele tem que acelerar o processo para tentar conseguir bons resultados depois. Vai formando pouco a pouco. Agora, muito cedo para dizer isso. Porque não existe a seleção do Ancelotti até agora. E o legado que ele recebe é nada, né? Nada. O time que vinha jogando, esquece. Começa tudo do zero. E, Mauro, sobre esses nomes que chamaram mais atenção, Casimiro, Richarlison, Antony e Hugo Souza. Você já falou que o Hugo você acha que não mereceria, né? Os outros você acha que merecem? O Antony está bem, né? Ele veio de perto lá e resolveu tentar. Acho que a característica, jogador de lado ali, que já tem uma certa experiência, andou embaixo, teve problemas pessoais, não vingou na Inglaterra, custou muito dinheiro, mas está indo bem no BS, ele certamente quer vê-lo. Richarlison, os demais ali, são jogadores convocados, acho que muito em função também da experiência de Copa do Mundo, jogadores que jogaram muitas partidas pela seleção e que estão mais adaptados a esses momentos. O Brasil precisa vencer jogos, fazer pontos, que o Flávio falou. Tem que fazer 4 pontos pelo menos aí, tipo empatar e ganhar. Não dá para chegar lá e perder no Equador e empatar com o Paraguai. Vai ser um fiasco. Ele ferrou tudo. Não pode. Ele precisa de resultado. Então ele vai contar com os caras mais experientes. E os jovens que ele convocou vão, né, compor o elenco e depois ele vai ajustando. Vai vendo quem... Ele não conhece os jogadores assim. Um ou outro ele conhece de ter trabalhado, outros de observar, outros ele nem viu. Alguém acha que ele passava as madrugadas lá na Europa vendo o jogo do Corinthians para saber como é que joga o Hugo Souza? Não, evidente, pode ter visto um jogo ou outro, um lance ou outro, uma indicação. Eu acho que ele é um goleiro que não tem nível de seleção como o Rafael. Eu falei bem a coisa do Rafael, que falhou de novo no fim de semana do São Paulo, que foi chamado pelo Dorival porque trabalhou com ele no clube. Mas também não tem nível para ser goleiro de seleção. Acho que, enfim, mas é o terceiro goleiro, é só, de repente, vai ter uma experiência, vai ver como trabalha, vai conhecer melhor. Terceiro goleiro dificilmente entra em campo, né? Então nem vale a pena se aprofundar a respeito disso. Os outros são jogadores que já era esperado. Todo mundo que está acompanhando já imaginava que essa turma seria convocada. Alexandre, Danilo, Casemiro, Richarlison, são caras rodados com os quais ele pode contar numa hora como essa. O próprio goleiro Alisson, muito experiente, goleiro campeão inglês mais uma vez, né? Então uma turma que vai ser a espinha dorsal desse time. Até para dar mais suporte a caras como o Vinícius, que ele conhece muitíssimo bem, né? E que ele vai tentar potencializar para tentar fazer com que ele seja realmente decisivo. E tendo jogadores experientes do lado, sempre dá mais equilíbrio e mais segurança para o jogador como ele, que é decisivo, é um cara de destaque, foi eleito o melhor do mundo pela FIFA, mas cercado de jovens fica mais difícil. O Rodrigo, quando tiver à disposição, é a mesma coisa. Alguém duvida que ele vai chamar o Rodrigo quando tiver em condições? Claro que vai chamar. Evidente, tem que chamar. Ele tem que contar com esses rapazes. E esses mais experientes, até a Copa do Mundo, a gente não sabe. Vai depender muito de desempenho na seleção até lá, no clube, como eles estarão física e tecnicamente lá para maio do ano que vem, daqui a um ano, quando ele fizer a convocação final, né, em algum momento. Aí a gente vai ter essa ideia. Por enquanto, eu entendo que é uma convocação para esses 2 jogos. Ponto. Resolve o problema, tenta pontuar, ganhar pelo menos 4 pontos desses jogos, melhorar a condição do Brasil na tabela de classificação e aí ele vai fazendo as observações, aí ele vai ter tempo de ver vários jogos, né? Ele vai poder assistir muitas partidas de times brasileiros, de times europeus e tal, vai voltar a temporada europeia, vai ter férias, vai voltar, vai ter Mundial de Clubes. Nossa, vai ter muita coisa para ele ver. E aí ele vai poder tirar suas conclusões e vai definindo um grupo mais adiante. Ele tem um tempo que não é muito grande, mas é o bastante para montar um time competitivo. Eu acho que é isso que ele vai mirar. E acho que a não convocação do Neymar se justifica por razões óbvias. Então, acho que esse é um ponto positivo. Não ter começado de forma subserviente, como os anteriores, que assim foram, talvez até porque não tem esse tamanho todo, né? O Neymar é muito maior que esses caras todos aí. Então, o Tite, gente, se curvava, pelo amor de Deus. O Tite era... E os 5 convocados do Flamengo, Mauro? Eu vi exagero no Danilo, porque o Danilo vai e volta, ainda não se firmou no Flamengo, né? Porque teve lesão também. Eu vi um certo exagero no Danilo. Léo Ortiz eu acho que merece muito. O Wesley eu acho que merece. Alexandro tá merecendo muito, porque tá jogando muita bola. E o Gerson, para mim, teve uma queda, mas ainda merece. O Danilo eu achei um certo exagero. O que falar aí das convocações desses 5 jogadores do Flamengo? O Danilo está na cota homens de confiança, claramente, né? E versatilidade, joga diferentes funções na defesa. O Alexandre está jogando muito. Qual lateral melhor que o Alexandre hoje, brasileiro? Difícil, hein? Está jogando muito. Ontem jogou muito bem, muito bem.
Não só defensivamente, não. Está também ocupando espaço lá na frente, aparecendo lá no corredor, dando opção de passe. Às vezes a bola não chega para ele, jogando muito bem. E está bem fisicamente. Esse jogador, aos 34 anos, está muito na Copa, não sei como é que vai estar. Nesse momento, ele está muito bem. O Wesley está na cota dos jovens, como o Beraldo, como o Andrei, né, esses jogadores que ele quer observar e ver o que podem apresentar. O Léo Ortiz é um zagueiro de altíssimo nível, acho que é normal a convocação, talvez não conheça também, como deve ter feito jogo do Flamengo de madrugada lá, mas certamente tem as indicações. Vamos lembrar, a lista de 50 e tantos nomes foi feita com auxílio, ou com auxílio foi feita por eles, né? Quando o Caetano, Juan, mais o rapaz lá, o analista de desempenho. Então esses caras deram as informações e aí ele fez aí essa seleção inicial. Então, e o Gerson vinha sendo convocado, ele usou uma base também de nomes do Dorival, um outro nome, né? O Gerson já jogou na Europa, jogou na Itália, né? Jogou na Fiorentina, jogou na Roma, jogou na França, então ele deve conhecer o jogador, né? Jogou muitas vezes na seleção agora, então ele certamente quer o jogador pela característica, né? Eu não acho que ele está convocando apenas pela fase no time ou não. Tem jogador que é pela fase como o Antony, bem no Betis. Outros estão na cota de homens de confiança experientes, gente cascuda. O Casemiro, por exemplo, o Manchester United não está bem, ele recuperou espaço. Mas o Casemiro não está jogando no nível que jogou no Real Madrid. No seu auge? Óbvio que não, evidente que não, nem poderia. Ah, porque chamou? Não teria um outro melhor, um outro volante? É um jogador experiente que ele confia e conhece. Então, é isso. Gente que ele pode, para 2 jogos. Essa convocação é para 2 jogos. A outra lista, lá na frente, talvez seja muito diferente, dependendo do que acontecer. E até lá ele vai observar muita gente, vai ver muitos jogadores. Ele pode enxergar, de repente, alguém aqui no futebol brasileiro que nem é convocado e ele fala, esse cara eu quero. Por quê? Ele pode pensar, esse cara vai fazer uma função que não tem outro que faça. Isso pode acontecer. Porque ele ainda vai descobrir o que o futebol brasileiro tem, em termos de jogadores selecionáveis, né? Não são muitos, mas, creio eu, mas não serão muitos. Mas sempre tem um ou outro que pode chamar a atenção. E aí dentro do que ele quer fazer. Eu achei importante ele falar da necessidade do time jogar de diferentes maneiras. Isso é ponto muito claro. O Brasil vai ter jogos, por exemplo, agora esses 2 jogos. É possível que ele possa jogar de forma reativa contra o Equador. Não será um absurdo o Equador agredir o Brasil, atacar o Brasil. O Equador é treinado pelo Sebastião Becassese, em casa. Aqui jogou fechado. Em casa, é muito provável que faça pressão alta, ataque o Brasil, agrida e tenta ganhar o Brasil. E o Equador tem bons jogadores, né? Inclusive jogadores atuando em bons times da Europa. Já o Paraguai, do Gustavo Alfaro, esse vai se fechar todo. Então ele vai ter já de cara 2 jogos, provavelmente com cenários absolutamente distintos. Fora de casa, sendo atacado, com espaço para contra-atacar, com espaço para jogar jogadas de velocidade, transição e tal, ok. E um jogo de paciência contra uma seleção paraguaia que, se chegar antes do jogo e perguntar, vocês querem abraçar com o empate? A gente faz um empate, não precisa nem ter jogo. Eles voltam para Assunção na mesma hora com um pontinho na conta. Então esse time vai jogar se defendendo. Ele já vai ter essas experiências, né? Bem distintas em 2 jogos de cara. Então essa é uma convocação para esses 2 jogos. Depois, aí vem outra história, mas achei muito bom ele deixar isso claro. E é a tarefa dele, aliás, de todo o técnico, né? Um time de futebol que tem bons jogadores, gente, e a seleção tem, obviamente, bons jogadores, tem que jogar de mais de uma maneira, não de uma forma só. Eu até entendo um time de jogadores limitados, só consegue jogar daquele jeito ali, ser competitivo. O repertório é curto, porque a técnica do elenco, né, também é limitada, mas não é o caso da seleção brasileira, né? Independentemente de não ser a melhor geração, os jogadores são bons, gente. Pô, peraí, é o que eu falo. Se ele fosse treinar a seleção da Itália, como foi perguntado, ele que é italiano, ele não teria jogadores em quantidade e qualidade, como tem jogadores brasileiros, por exemplo. E a Itália é uma campeã do mundo, né? 4 vezes, né? De modo geral, gostei da lista. Ele colocou a situação do Neymar muito clara, conversaram e os 2 chegaram. Ele já não iria convocar, mas o próprio Neymar entendeu que foi colocado. Gostei muito da volta do Casemiro, da volta do Richarlison. O Carlos Augusto, né, que a gente fala pouco dele, mas está jogando muita bola. Foi para a Itália, saiu aqui do Corinthians, ficou no Monza e está fazendo muito sucesso na Inter de Milão. Pode ser campeão da Europa, jogador bastante interessante. O Ederson já teve oportunidade recentemente, mas continua fazendo um bom trabalho na Atalanta. Enfim, acho que ele fez uma seleção dentro do que se esperava mesmo. E com os jogadores que ele conhece, muitos jogadores que ele conhece, explicou a ausência do Rodrigo, começou a se falar, não está jogando, teve problema, na verdade o Rodrigo está machucado, né? Tá fora de combate,
Então, eu acho que vamos ter um trabalho aí interessante e esperar que ele consiga bons resultados nesses próximos jogos, senão a situação vai ficar muito complicada e a pressão vai crescer muito nos outros jogos, né? Se o Brasil tem que, no mínimo, fazer 4 pontos nesses 2 jogos aí. Senão a coisa vai ficar complicada. E não é fácil imaginar que vai fazer 4 pontos. Bom, assim... Agora, Fábio... Não, vai, pode falar, Bruninho. Pode falar. Não, acho que é uma lista boa. Acho ótimo que voltem jogadores que estiveram na última Copa, porque aqui, toda Copa que termina e o Brasil não ganha, tem a mania de achar esses caras não servem mais, tem que trazer outros. Como se a gente tivesse 2, 3 times para formar, e não tem. Isso aí é uma mentira. Os melhores são normalmente os que estão mesmo na Copa do Mundo. Você pode concordar ou discordar de uma ou de outra convocação, mas são os melhores. Não tem um volante mesmo melhor que o Casimiro. Não tem um lateral esquerdo claramente melhor que o Alexandro. O Richarlison mesmo jogou uma Copa, fez 3 gols na Copa e ninguém tomou conta dessa posição de centroavante. Então, eu acho que tem que trabalhar com jogadores mais experientes e que, ainda mais pegando a seleção ao ano da Copa, jogadores que estão acostumados a jogar na seleção. Tem que, o Militão, se não tivesse machucado, estaria. O Rodrigo estaria. Neymar bem estaria. O Ederson, goleiro, ele citou também machucado. Então tem que trabalhar com esses caras mesmo. É uma ilusão achar que tem um monte de jogador aí que vai fazer uma boa seleção. Eu não trabalharia com mais de 40 nomes. Faltando o ano da Copa, eu trabalharia com 40 no máximo e revezaria entre eles, mesmo se não tiver em boa fase. Eu discordo do negócio que seleção é momento. Não é momento. Eu trabalharia quase com um sistema de clube. Meus 40 aqui, vou trabalhar com esses aqui. Momento assim, o cara jogou bem 2 semanas, então eu tinha que convocar o Ferreirinha outro dia? Não, né? Então, se eu confio no jogador, se ele estiver um pouquinho abaixo, eu vou contar com ele do mesmo jeito. Esse negócio de seleção momento é uma das coisas que eu mais discordo sobre seleção. Acho que tem que ter uma base e trabalhar com esses caras. Ô Bruno, quantos anos tem o Casimiro, você sabe? Ele tem a idade do Neymar, ele é de 92 também, ele é 33 então. Ele é de 92, o Alisson também, 33. E provavelmente vai para a Copa, né? Seria um jogador, então, com 34, 35 anos indo para a Copa, né? Sim, tenho certeza que ele vai. Ele só não vai se tiver contusão, algum problema desse tipo. 33 mesmo. 33, faz 34 em fevereiro. Ele é de 92. Se for para a Copa, vai para 34. Tem uma geração toda que é de 92. Aí o Neymar, o Casimiro, o Alisson, o Felipe Coutinho, são todos de 92. O Casimiro é um cara de confiança do Ancelotti, ganhou Champions League com ele, trabalhou com ele no Real Madrid há muito tempo. É bem possível que seja até o capitão dele. É um jogador que só não vai à Copa se tiver machucado, senão ele estará com certeza. E vocês esperavam, vocês dois, que o Neymar fosse estar fora, mesmo voltando? Porque ficou nítido que o Neymar até tentou acelerar um pouco a volta dele, voltou ali contra o CRB, que era o jogo anterior aí, né, de Copa do Brasil, e nesse jogo contra o Vitória. Vocês esperavam que ele fosse ficar fora da lista? A gente não sabe não sabia qual é o critério que ele ia adotar. Ele demonstrou uma consideração diferente para o jogador, ligou para ele e claramente o Neymar não está vivendo um momento que possa, pela bola que ele está jogando, ser chamado para a seleção. Mas claramente também não está excluído do grupo que o Ancelotti pretende levar, desde que volte a jogar um bom futebol. E essa é a grande dúvida. Ele vai voltar a jogar naquele estágio que ele jogou, ou chegar perto daquilo? Mas claramente é um jogador nos planos do Ancelotti, desde que volte a jogar futebol, desde que tenha condição de jogar 90 minutos, com uma certa regularidade, coisa que ele não conseguiu até agora. Eu acho que não é surpreendente a ausência, acho que ele está nos planos e acho que tem que estar. É um jogador que assim, estando como técnico da seleção, eu faria de tudo que eu pudesse para ajudá-lo. Assim, de contar com ele, acho que foi legal ligar para ele, falar que está nos planos, está dentro. Não abriria mão de um jogador com esse talento, a não ser que ele não tenha condição mesmo de estar, né, condição física, e acho que é natural, ele está voltando agora, é um jogador que vai estar no seu clube tentando recuperar a parte física, tentando ter uma sequência um pouco maior de jogos, ou até jogando o que dá para jogar, né, que sequência de jogos também é meio perigoso, né? Aquela primeira sequência no Campeonato Paulista gerou uma lesão muscular, né? Então jogar quando é possível e estar minimamente bem fisicamente para poder ser útil de alguma maneira, não necessariamente como titular absoluto, mas para poder fazer parte de um grupo. É um jogador que eu faria de tudo que eu pudesse para ajudá-lo e contar com ele da melhor maneira.